A partir do momento que nós temos uma sentença reconhecida de um julgamento no Tribunal de Júri, de que os fatos realmente aconteceram, ou seja, nós tivemos indício de autoria e nós tivemos uma prova de materialidade que já constam nos autos, está totalmente numerado aí o número do processo que tramitou e agora está em grau de recurso aqui no Tribunal. A partir do momento que nós temos esses fatos reconhecidos no veredicto do júri, registrado em sentença, a partir daí nós entramos com uma ação que, independente do nome da ação, ela foi praticamente um dos efeitos lá do artigo 91, inciso 1 do Código Penal, ou seja, os efeitos da sentença criminal. Qual que é um desses efeitos? A reparação do dano. Os policiais criaram um risco proibido. Os policiais preencheram o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4 do Código Penal. Eles praticaram um crime, um fato típico, antijurídico e culpável. Na medida que o Estado cometeu um crime, violou o artigo 5º, inciso 10 da Constituição, permitindo, através do artigo 37, parágrafo 6º da mesma Constituição, a responsabilização objetiva, através do que a gente conhece no direito administrativo como teoria do risco administrativo. A partir daí, o representante do Estado criou, através desse risco proibido, ele violou o direito de terceiro. Esse direito é reparado agora através de uma ação indenizatória. O segundo ponto muito importante, levantado pela Procuradoria-Geral do Estado, é a questão da prescrição. E nós repisamos que, com base no artigo 200, quando a ação dependa de fatos a ser julgados no juízo criminal, não ocorrerá a prescrição até a sentença definitiva. E aí, cabe ao intérprete da Constituição, ao criarmos a norma jurídica, que é o intérprete que cria a norma jurídica, entender que não há necessidade de uma sentença transitada em julgado. Por quê? Porque os fatos que se deram na Carandiru, eu só precisava provar o quê no direito administrativo? Uma conduta ilícita, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, 927, 187, 927, 935 do Código Civil. Através de uma conduta ilícita, eles violaram o direito e aquilo foi reconhecido e foi submetido ainda ao crime contraditório. Então eu tenho um dano, eu tenho uma conduta, um dano e nexo causal. Acabou. Não há que se falar em prescrição. Se houvesse ação intentada, se a ação possível fosse intentada antes, haveria a possibilidade do juiz civil suspender o processo, nos termos do artigo 64, parágrafo 1. Suspende o processo até a decisão do júri. E aí nós temos a questão dos prazos, quanto tempo que vai, quanto não vai suspender, enfim. Bom, nós temos aqui uma repercussão muito grande nesse caso. Por quê? Porque nós temos uma proteção regional e internacional dos direitos humanos. O que foi violado ali? O direito à vida, salvo raras exceções que estão ali no artigo 56 do Código Penal Militar e na lei de abate também dos aviões que ingressam no espaço aéreo, depois de 3 situações eles não atendem, tem o direito do abate. Vamos dizer que no tempo de paz, de guerra, nós temos essas 2 exceções de violar o direito à vida, que é uma cláusula pétrea, que está na Constituição, que é defendida desde tempos imemoriais, protegidas lá na Bíblia, lá em Êxodo, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós temos lá, não matarás. Para não ficar só na Bíblia, vamos também no Alcorão. Temos proteção já, vamos falar das 2 grandes religiões, o cristianismo e o islamismo. No Alcorão, na 5ª surata, nós temos lá no verso 35, não matarás. Então, eles violaram um direito que é protegido desde tempos imemoriais. Nós temos, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o artigo 3º, a proteção à vida. Na Convenção Americana de Direitos Humanos, que esse processo está baseado, porque houve essa violação do Brasil, nós temos também ali a proteção da vida. Então, o que está em jogo aqui? É a justiça que está em jogo? Porque toda a ansiedade da população, ela vem nesse processo. São 111 pessoas que morreram e esse sangue está correndo aqui. Nós somos responsáveis para construir uma solução jurídica para esse caso. Muito embora nós temos o STJ, o STF, a Corte Americana de Direitos Humanos e nós temos ainda o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas para recorrer, entre aspas,
Nós fizemos a comunicação para esses órgãos, comunicando eles que a República Federativa do Brasil não cumpriu a recomendação número 34 de 2000, que fala do caso 11.297, se eu não me engano. Recomendou, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que funciona, como todos sabem, como um órgão quase como o Ministério Público, recomendou que o Brasil desse uma justa indenização, e o governo de São Paulo não fez isso, não se preocupou, e aqui dá testemunho que a filha da vítima, que poderia falar, ela era pequena na época, poderia falar se houve pelo menos ela não teve acesso nem à certidão de óbito do pai, ela não viu o pai, mas ela visitava o pai lá. E a gente sabe que no massacre do Carandiru foram queimadas todas as provas, todos os documentos dos presos foram queimados. Como que eu vou provar isso? Então, a Procuradoria-Geral do Estado poderia ter mostrado, olha, como nós fizemos em dois casos muito conhecidos de todos nós, o massacre em Diadema e um outro, as mortes em Diadema e uma outra morte por policiais militares, que redundavam em decretos do governo do Estado de São Paulo, concedendo a indenização para essas famílias. E como consta nos autos, ainda há uma lei estadual do Estado de São Paulo que concede no mínimo R$200 mil de indenização para as famílias das vítimas dos policiais militares. O que nós vamos fazer aqui? O silogismo? Ou nós vamos fazer o sopesamento de valores em jogo? Essa é a pergunta que fica. Para finalizar, eu gostaria só de recordar que 100 anos antes, eu gosto muito dessa escrita que fala que Rui Barbosa, em 23 de abril de 1992, ele subiu as escadarias do Supremo Tribunal Federal lá em Rio de Janeiro, com ameaças de morte. Ele subiu ali para impetrar o mandado de segurança contra os desterrados de Cucuí, uma cidade. E ali ele chegou no Supremo e falou assim: uma outra clientela atrás de mim acompanha esse tribunal. Essa clientela vai saber se o julgamento de vocês vai provar que o Brasil concede uma liberdade tolerada ou uma liberdade legal ou uma liberdade tolerada. E essas palavras dele eu faço sozinhas. Porque quem vem aqui não é simplesmente o advogado, aquele do artigo 133 da Constituição. Quem vem atrás de mim aqui é uma outra, essa sociedade brasileira que clama por uma justiça e confia no Poder Judiciário. Um Poder Judiciário que foi, nós sabemos que nós somos muito antes, nós tivemos o nosso Poder Judiciário como um órgão, até mesmo da nossa independência, nós tivemos uma independência judicial. Então nós colocamos nas mãos do Poder Judiciário essa decisão. Um Poder Judiciário que não tem mais, não é mais limitado como foi na ditadura. Ditadura que caçou, suspendeu os direitos políticos de mais de 2.000 pessoas, que aposentou 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, uma ditadura que aposentou 49 juízes no Brasil todo. Então, excelentíssimos senhores desembargadores, o que nós pedimos é que seja dado provimento integral, porque o valor que nós pedimos está dentro até da média das indenizações que foram pedidas em outras ações indenizatórias no Tribunal de Justiça. Nos autos já está aí muito preenchido com todos esses valores. E para finalizar, nós temos uma repercussão geral publicada recentemente, eu até juntei aos autos, o recurso extraordinário 841526, relatoria do ministro Luiz Fux, e ele fala sobre a responsabilidade civil do Estado pela morte do detento. E fica assim assentado a tese: em caso de inobservância de seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso 49, o Estado é responsável pela morte do detento. Então, a gente entende, nós entendemos que o reexame necessário, ele não deve ser dispensado o reexame necessário nos termos do artigo 496, parágrafo 4º, inciso 2º do CPC, porque está fundado em acordos do Supremo Tribunal Federal, em julgamentos de casos repetitivos, reconheceu a repercussão geral em responsabilidade civil do Estado pela morte do detento. Então, nós agradecemos pela paciência de nos ouvir e agradecemos. Muito obrigado.